A série de mensagens que nós começamos hoje é repetida, no sentido de que nós já pregamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. É que isso já faz algum tempo e também foi feito nas noites das quintas-feiras, onde a igreja está bem mais vazia, tem bem menos gente. Também alguns dos que conosco estavam já não estão mais aqui e tem chegado muita gente nova. Então, embora a série seja repetida, a pregação com toda certeza não será. Essa será inédita. Então, são 7 cartas que o Senhor envia, vamos dizer assim, que ele manda um recado por meio do apóstolo João. E essas 7 cartas, as 7 igrejas que se localizavam na Ásia Menor, naqueles dias, diríamos, para clarear um pouco a ideia dos irmãos, essas 7 cartas a essas 7 igrejas talvez resumisse bem todos os problemas, as dificuldades, as bênçãos, o que havia de bom, o que havia de ruim, o que havia para ser consertado, melhorado, abandonado, ou que se passasse a praticar, todos os assuntos, basicamente todos os assuntos, pelo menos de um modo genérico, de um modo generalizado, que as igrejas passam até os dias de hoje, serão abordados nessas 7 cartas. São 7 igrejas e 7 cartas. O livro do Apocalipse, como o próprio nome diz, Apocalipse é uma palavra grega que, traduzindo para o nosso português, significa apenas revelação. Com o passar dos anos, dos séculos, por assim dizer, o livro de Apocalipse, em virtude de trazer, dada a literatura apocalíptica judaica, o estilo literário em que ele é redigido, ele tem suas dificuldades de interpretação, isso é claro, mas acabaram deixando o monstro muito mais feio do que ele já era. E até modificaram o sentido da palavra Apocalipse. E quando as pessoas querem falar em uma catástrofe, em uma tragédia, até narram, aconteceu um fato apocalíptico em tal lugar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ah, mas é um Apocalipse que está tratando do fim do mundo. É um Apocalipse também. Não é só o Apocalipse que aborda a questão do fim do mundo. Desse modo, amados, o livro acabou ganhando uma conotação de mistério muito maior do que eu tinha. E de jeito que alguns irmãos têm até medo de ler o livro. Curioso. Eu conheci irmãos que disseram, não, não quero ir não, porque eu não estou preparado para ler o Apocalipse. Eu disse, isso. O que você espera que vai ler lá? Logo de cara você vai ler, vai entender pouquinha coisa. Mas, deixa eu tentar resumir para os irmãos aqui, pelo menos uma introdução básica, a fim de que você tenha uma boa compreensão no dia de hoje e também nos próximos 6 domingos. Já que são 7 cartas, vamos gastar aí 7 mensagens, 7 domingos, para falar de todas elas. Então, primeiro que se entenda, meus amados, o livro do Apocalipse, ele traz a narrativa de uma visão que o apóstolo João tem. O apóstolo João é um dos 12 que andou com Jesus. Muito provavelmente o único que não morreu de morte violenta, o único que não foi martirizado, que morreu bem velhinho, perto dos 100 anos de idade, exilado numa ilha chamada Patmos. Ele se encontra exilado nessa ilha e lá Deus dá para ele uma visão e determina para ele o que você vai ver nessa visão, você escreve. Há umas linguagens que, se você não se familiarizar com a literatura apocalíptica, vai ser complicado de entender. Bicho de 7 cabeças, com 10 chifres, diadema, cara de leopardo, pata de leão, boca de urso e por aí vai. Não é simples, não é muito fácil de compreender. Cavalos, cavaleiros, 7 taças, 7 selos, trombetas, besta, falso profeta. E então é algo que carece
vamos dizer assim, um estudo mais especificado para poder interpretar o livro, mas não é um livro de enigmas. O nosso Deus não é Deus de charadas, Ele não brinca com a gente fazendo charadas e largando aí para a gente bater cabeça, de maneira nenhuma. Como eu disse, os mistérios que cercam o livro realmente existem, mas eles não são tão tenebrosos ou escabrosos como as pessoas costumam sugerir. Então, o livro começa com uma apresentação do Senhor Jesus, ele aparece para um João, e a visão que João tem dele, primeiramente, é assustadora. Em seguida, ele perde esse temor, porque o Senhor se identifica para ele, sou eu, e agora escreve aí essas 7 cartas, e em seguida prossegue o restante da narrativa do livro, e com paciência depois, em um momento oportuno, a gente trata de destrinchar. Por esses 7 domingos veremos as 7 cartas às 7 igrejas. Hoje a primeira delas está aí no capítulo 2, os versículos do 1 até o 7, que fala da carta à igreja de Éfeso, ou à igreja que está em Éfeso, está na cidade de Éfeso. Vamos ler o texto? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Primeira declaração, vocês vão ver isso nas 7 cartas, pelos 7 domingos, contando com hoje. Você vai ver essa apresentação aí do Senhor e essa determinação. Ao anjo do Senhor, ou ao anjo do Senhor. Anjo do Senhor é outra coisa. Ao anjo da igreja em Éfeso, depois ao anjo da igreja em Esmirna, depois ao anjo da igreja em Pérgamo, sempre ao anjo da igreja. Precisa entendermos adequadamente isso aí. Não quer dizer que cada igreja tem um anjinho voando por aí, não. Embora o Senhor, isso fica claro para nós em Hebreus, livro de Hebreus, os anjos do Senhor são seres espirituais a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, são seres espirituais que trabalham cumprindo ordens de Deus, livrando, guardando os servos de Deus das suas perseguições aqui na terra. Mas quando ele se refere ao anjo aqui, não é esse anjo que ele está falando, não, até porque o Senhor não precisaria mandar que seres humanos escrevessem uma carta para anjos. Quando ele se refere a esse anjo aqui, ele está fazendo uma referência clara ao pastor da igreja. Esse anjo, esse que ele está chamando de anjo aí, é o pastor da igreja. E entenda a palavra anjo literalmente como a palavra originalmente é, desde lá do hebraico, porque no grego não tem muita indicação para nós, não. Anjo em inglês é ângelo, não muda muita coisa não. Mas no hebraico, quando a gente começa a ver essas palavras desde o início, anjo é malak. Malak é apenas mensageiro, ou meu mensageiro. Malaquias, por exemplo, mensageiro de Deus, o mensageiro de Deus, e por aí vai.
Então entenda anjo apenas como mensageiro, aquele que traz ou que leva uma mensagem. Amém? E nesse sentido se encaixa bem para o pastor. Até que vai bem o pastor como aquele comissionado para levar aos irmãos a mensagem, não a mensagem que eu queira, não a mensagem que eu invente, mas a própria mensagem, a própria palavra de Deus. Amém? Então ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ainda no versículo 1, essas coisas diz aquele, aí ele vai colocar em cada uma das cartas, ele vai se identificar de uma maneira. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa é uma identificação dele mesmo. É Jesus dizendo para João, quem está escrevendo sou eu mesmo, quem está mandando sou eu. Depois em casa com paciência você vai ler o capítulo 1 aí, você vai ver Jesus se identificando dessa maneira. Eu até quero que você faça isso. Leia os capítulos 1, 2 e 3 ao longo de todos esses dias. Leia, releia. Todo domingo antes de vir para o culto, leia de novo, que aí na hora da mensagem aqui, você vai estar bem familiarizado com os termos, com as expressões que serão usadas e vai ter um entendimento muito maior daquilo que será pregado. Amém? Então isso aí no versículo 1 é apenas uma forma de Jesus se identificar. Estão entendendo? Ao invés de dizer Jesus que está mandando, ele coloca essa identificação, até mesmo para que aqueles irmãos lá na igreja de Éfeso entendessem. Aquele que tem na mão direita os 7 candeeiros, as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros, é Jesus, isso mesmo, é Jesus. O próprio Jesus está enviando essa carta para a igreja. Amém, amados? Quando começa o versículo 2, ele usa um verbo muito legal aí. Conheço. Jesus está dizendo, está afirmando para aquela igreja, eu conheço vocês. Eu sei quem são vocês. Eu sei o que vocês andam fazendo. Conheço as tuas obras. Amém? Amém. Se não deveríamos deixar nem um pouco admirados, uma vez que um dos atributos do Senhor é a onisciência. Onisciência diz respeito à ciência de tudo. O nosso Deus conhece tudo. Não existe absolutamente nada que seja mistério, que seja segredo para Deus. Amém? Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, o que se passa na tua cabeça, o que você tem no coração. Você não abriu a boca, não disse nada, mas Ele sabe no que você está pensando. Ele sabe o que você iria dizer antes de você proferir. Ele sabe o que você necessita, inclusive mais do que você mesmo. Por causa disso, tem um monte de coisa que você pede e Ele não dá, porque na tua cabeça seria algo maravilhoso, mas Ele sabe que não vai ser. Ele é Deus, Ele é soberano. O que não indica que nós devamos parar de orar, muito pelo contrário. Nós precisamos buscar a vontade do Senhor para que consolemos os nossos corações e de repente não nos vejamos tentando brigar com Deus por algo que não será bom para nós e a gente fica insistindo para ter. Ele está dizendo para aquela igreja, conheço as tuas obras. Aí no comecinho do versículo número 2. Daí, amados, começa a surgir para nós algumas informações que nos deixam muito bem inteirados acerca dessa igreja. Assim como nós vamos ficar inteirados acerca das outras 6 também. Mas hoje, já que é a igreja de Éfeso, então vamos ver como é que estavam as coisas lá na igreja de Éfeso. Amém? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Olha, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são,
nos achastes mentirosos. Nós temos aqui a natureza da igreja sendo apresentada para nós. Algumas características daquela igreja. Como estava aquela igreja. Às vezes não dá para dizer como a igreja é. Como é que é aquela igreja? Como ela é, talvez a gente não saiba, mas como ela estava naquele momento, nós podemos dizer. Nesses meus anos servindo a Deus, eu já visitei um monte de igreja, num monte de lugar. E se você me perguntar como é que é a igreja, olha, como ela é, eu não sei. Há alguns anos eu não vou lá. Mas quando eu estive lá, tantos anos atrás, ela estava assim. Por que a gente diz isso, amados? Porque a igreja, a verdadeira igreja do Senhor, ela passa por mutações, ela passa por transformações, ela passa por adequações. Igrejas em todos os lugares do mundo, pelos mais variados motivos, apresentam membros e também líderes, seus próprios pastores, incorrendo em erro, cometendo erros, alguns erros graves, que fazem com que aquele pastor seja retirado dali, venha outro para o lugar dele, que um membro então saia daquele grupo, vá-se embora para outro ministério, outros novos chegam e as características vão mudando. Então não dá para dizer como a igreja é, dá para dizer como ela está. E nós podemos perfeitamente, é isso que nós vamos ver ao longo desses dias, como o Senhor quer que a igreja esteja. Amém? Amém. Não é suficiente dizer que a gente mexeu aqui, ajeitou daqui lá, mexeu, arrumou, pelejou daqui, esticou dali, encolheu ali. Isso são as coisas que a gente faz. Agora, aquilo que o Senhor determina, aquilo que é essencial, que o Senhor realmente exige, que Ele requer que nós façamos ou que nós sejamos, isso é inegociável. Quanto a isso, nós morremos, mas não abrimos mão. Nas características dessa igreja, primeiro, logo no versículo 2, a gente detecta que era uma igreja enérgica. Era uma igreja que não era relaxada e nem era tolerante ao erro. Ela não tolerava o erro de seus membros. Ela não passava a mão na cabeça dos faltosos. Uma marca talvez bastante expressiva de nossos dias. Afinal de contas, nós vivemos uma época onde se evidencia, onde se fala muito no politicamente correto, numa linguagem agradável. Porque se o pastor usa daqui uma linguagem desagradável, a pessoa que está aí ouvindo pode ficar ofendida, chateada, vai embora e não volta nunca mais. Ou ela vai para uma outra igreja carregando aquilo que deveria ser tratado e não tratou, e vai matar um outro pastor e outros irmãos de raiva em outro lugar. Ou ela simplesmente desiste de congregar e não congrega mais em lugar nenhum. Se toca em casa, abandona a igreja. Vez ou outra, nós nos deparamos com a situação onde precisamos apresentar para alguém algo que precisa ser mudado, que precisa ser tratado. E nos esbarramos com esse tipo de situação. Alguns que outrora andaram conosco, eu não quero que vocês citem o nome, porque isso é antiético, mas a maioria dos irmãos mais antigos aqui sabem quantos irmãos não estão mais conosco, e as alegações vocês conhecem, as mais variadas. O pastor me ofendeu, o pastor me magoou, o pastor expôs o meu pecado. Eu não expus nada, estou lendo texto bíblico aqui. Se passou aqui por um texto que a ferida dele lá foi tocada, o que é que eu vou fazer? Eu vou lendo o texto e quando chega naquela parte que bate no camarada, eu pulo. A Bíblia condena o homossexualismo ou a homossexualidade.
Eu vou lendo um texto lá onde as práticas homossexuais são repudiadas por Deus, mas como tem um irmão lá que todo mundo sabe que tem suas tendências, então eu vou pular para o irmão não ficar magoado. É exatamente por causa desse tipo de comportamento que alguns anjos, ou seja, alguns candeeiros, a igreja inteira tem sido removida de lugares. Pastores são tirados dos lugares, porque se acovardam e deixam de entregar a mensagem que o Senhor mandou. Porque, como esses aqui, com a falta da devida energia, com o tratamento dos faltosos sendo negligenciado em troca de uma política de boa vizinhança, onde o pastor não pode falar nada que deixe ninguém ofendido, as pessoas então vão mascarando o seu pecado, fingindo que conhecem a Deus, fazendo de conta que são servos de Deus, e como a própria Bíblia fala, mais merecedores do inferno hoje do que eram antes de ouvirem o Evangelho pela primeira vez. Eita! E o que é pior é que o pastor é cobrado quando conhece a negligência. Vocês me imaginam quanto o coração de um pastor dói quando ele então profere um texto bíblico que eventualmente vai magoar alguém e a pessoa então arruma a sua trouxinha, como diz aqui no Piauí, tira por cima, vai-se embora e não volta mais. E o pior, eu estou sabendo por que ele foi embora. Eu estou sabendo que o ofendeu. E o que eu vou fazer? Além de orar. Vendo o camarada cada dia mais afundado, mais apaixonado pela sua pecaminosidade e sem poder ouvir nada a respeito daquilo, porque se a gente falar, ele se ofende. É com o coração nos frangalhos que eu vejo alguns irem embora, mas eu não posso maquiar a mensagem. Eu não posso colocar açúcar no chá de boldo. Ele não vai deixar de ser amargo. Vai ser um amargo adocicado e talvez muito pior do que seria sem o açúcar. É preciso que ele trate a ferida. Amém, irmão? Conheço o teu labor. Aquela igreja era uma igreja trabalhadora. Não era uma igreja acomodada. Está no versículo 2 aí. Era uma igreja de gente animada. Olha, Edu, lá em Éfeso, quando chamava para um mutirão, os caras iam. Se chamava 20, iam 22 para o mutirão. Não era igual aqui que a gente chama 20 e vem 2. Os caras lá pegavam pesado. Com exceção da mulherada, viu? A tia Vera tem umas meninas aí que quando ela intima, fala pra você. Aí o negócio funciona. A hora que ela fala, faz uma Marisabela aí para as meninas que estão aqui me ajudando, eu passo a tudo para dar conta. Que as meninas pegam pesado mesmo, mas os cabras, livrando aí uns 3 ou 4, o resto tá bom de taca demais. Era uma igreja laboriosa, era uma igreja trabalhosa. Eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor, eu sei que vocês são trabalhadores. Então uma doença, um problema que não tinha na igreja de Éfeso era preguiça, o povo lá não era preguiçoso. Vamos evangelizar, o povo ia. Vamos ensaiar para o louvor, o povo ia. Amém. Amém? Na verdade, o povo era animado, ainda, era esforçado. O povo pegava com vontade. Não é aquele negócio de pegar de pontinha de dedo, não, com medo de sujar a mão, não. Abraçava mesmo o saco de cimento. Botava na cabeça, nem que caísse os cabelos. Descarregar um caminhão de cimento, a dureza é animal. Eu acho que só nós aqui mesmo, né? Mas é legal. Hoje acho que eu não aguento mais não. Ano passado era bom, era divertido. Ó, esforçados. E ainda, perseverantes. Ó, conheço também a perseverança, o teu labor com a tua perseverança. Perseverança porque eles eram pacientes. Só quem tem paciência consegue ser perseverante. Quem não tem paciência abandona. Tentou 2, 3 vezes, não deu, larga. Não, eles eram perseverantes, ou seja, eles eram laboriosos, eram trabalhadores. Não era como quem faz o serviço hoje e amanhã, quando chama de novo, vamos olhar de novo.
É igual esse mato para capinar aí. Esse dia está chovendo, então a gente dá uma capinada no mato, né, Zimar? Parece que a gente jogou foi adubo mesmo, né? O bicho saiu na velocidade. Aí se a gente fizer um mutirão para capinar o mato hoje, beleza, tem uns 2 aí. Aí daqui uns 40 dias chama para vir capinar o mato de novo, já tem um ano, eu vim da outra vez. Agora sim, tu veio da outra vez, mas o mato não parou de crescer. O mato é mais perseverante do que você. Ele tem mais bom ânimo do que você. Sim, nós cortamos há uns 40 dias atrás, mas ele já está aí de novo, na altura do joelho. Precisa cortar de novo, vamos lá. Perseverança é a atitude de quem pega alguma coisa para fazer e faz. Faz hoje, faz amanhã, faz depois, mas todo dia, quantas vezes forem necessárias. Isso é perseverar, é não desistir nunca. Amém, irmãos? Amém. Uma outra característica dessa igreja dizia respeito à sua ortodoxia, ou nome difícil, né? Eles eram firmes com relação à palavra. A palavra para eles exercia, vamos dizer assim, um lugar de destaque. Eles amavam a palavra de Deus, eles zelavam pela palavra de Deus. Eles tinham um apego a essa palavra e não se desviavam dela. Olha, ainda no versículo 2, olha só o que eles aprontaram lá. Veja só. A parte final do versículo. Que não pode suportar homens maus, olha só, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes, olha só, mentirosos. Queridos, primeiro é não suportar homens maus. Um dos grandes problemas da igreja hoje, dizia nosso saudoso professor, Dr. Russell Shedd, pastor muito amado por nós, que faleceu há pouco mais de um ano. A esposa dele faleceu semana passada agora, velhinha, todos dois bem velhinhos. Dr. Shedd, nas últimas ministrações que fez para nós, a tecla na qual ele mais bateu dizia respeito precisamente à disciplina na igreja. Quando a gente fala na palavra disciplina, a única coisa que a gente lembra é chinelada, palmatória, chicote no lombo. Embora essas coisas sejam disciplina, disciplina na igreja não é isso. Não é chicotear ninguém, não é colocar ninguém de joelho em cima do milho, não. De maneira nenhuma, não é isso. Todavia, a igreja precisa disciplinar os seus membros. A igreja é regida por uma palavra, existem leis na igreja. Como eu disse, essas leis não são estabelecidas, estipuladas por nós. Nós apenas expomos aquilo que já existe. E a disciplina faz parte desse conjunto de regras. Mas então, pastor, como é que disciplina uma pessoa? Existem critérios bíblicos para essa disciplina. Mas o certo é que o faltoso precisa, no mínimo, ser confrontado com a sua falta. Uma das boas características da igreja de Éfeso é que ela não tolerava homens maus. Se o cabra era mau, eles chamavam o cara para conversar. Ei, você precisa abandonar essa tua vida de maldade. Você é um servo de Deus, você é um membro dessa igreja. Você precisa ser um indivíduo bom para o serviço da igreja e para um testemunho cristão. Não dá para você dizer que é um cristão e ao mesmo tempo ser um homem mau. Se o camarada então entendesse, rapaz, nunca tinha passado pela minha cabeça que eu era esse cara mau, quer dizer que eu sou mau? Assim, sim, você é mau. E você não pode ser mau, você não deve ser mau. E o cara então baixava a cabeça, os irmãos deveriam fazer uma oração por ele, e o camarada começava a moldar a sua natureza segundo a vontade de Deus. Se o cara era um bruto, era um cavalo, um grosso, ele começava a abandonar essa grosseria, deixava de ser coiceiro, de dar uma resposta nos outros, de falar mal da vida alheia.
Quem era fofoqueiro abandonava fofoca, quem era mentiroso abandonava mentira, quem era caloteiro parava de dar calote e assim sucessivamente. Mas, se chamar e, de modo rebelde, peitasse a liderança da igreja, dizendo, não, eu sou assim mesmo e não mudo não, eu sou desse jeito aí mesmo. Então ele simplesmente não era tolerado. Ele não ser tolerado diz respeito a ser tirado do meio dos irmãos. Literalmente. Quantos já ouviram falar em excomunhão? Independente do cristão que nós sejamos, você é evangélico, católico, está cansado de ouvir isso. O padre excomungou uma pessoa por lá. É porque as terminologias do latim são pouco usadas na igreja evangélica, mas é a mesma coisa. A exclusão de membro é a mesma excomunhão. Excluir da comunhão dos irmãos, entendendo que a igreja é a cobertura de Deus sobre nós nessa terra, que nos livra dos perigos que vêm a todas as criaturas que aqui estão. Nós somos livrados de perigos e atentados horrendos que nem sabemos, nem tomamos conhecimento que iam acontecer, pelo simples fato de sermos da igreja. Torna-se um indivíduo vulnerável a todo ataque do inimigo. A maior disciplina que pode haver na igreja é precisamente essa. É o camarada, mesmo estando fisicamente dentro da igreja, estar espiritualmente excluído dela, porque é um homem mau, que não mostra nenhuma disposição em deixar de ser mau. Além de não tolerar os homens maus, olha o que eles fizeram, aí o restante do versículo 2. Pusestes à prova uns que se declaravam apóstolos sem ser. Obrigado, meu irmão. Os camaradas diziam que eram apóstolos, diziam que eram mensageiros do Evangelho, sem ser. E o que a igreja de Éfeso fez com aqueles caras? Pôs eles à prova. E uma vez que os pôs à prova, o que aconteceu? Eles foram achados mentirosos. Ei, que nada, rapaz, tu é apóstolo coisa nenhuma, vagabundo. Conversa, rapaz, tu nem convertido é. Cai fora daqui e acaba de peito. Na igreja de Éfeso funcionava assim. Não tinha esse negócio do camarada bater no peito e dizer eu sou apóstolo fulano de tal, não. Eram achados mentirosos, por quê, amados? Eram postos à prova, eram confrontados com a palavra. Seu modo de vida não era condizente com o que a palavra determinava. Eram achados mentirosos, porque pretendiam se auto-justificar. Logo de cara já se proclamavam apóstolos a si mesmos. Ninguém se faz apóstolo, querido. Quero até aproveitar para lembrar para os irmãos que vai ser muito comum você ligar a televisão e ver lá apóstolo fulano de tal falando lá um bocado de bobagem. Na internet tem uma porção de apóstolos, tem apóstolo aí lá com Paulo. Alguns deles ignorantemente, eles imaginam que ser apóstolo é ser um pastor mais turbinado. São apenas inocentes e ignorantes. Outros não, outros são arrogantes mesmo, é por arrogância, é mais legal ser apóstolo do que ser pastor. E tem aqueles que são bandidos mesmo, cafajestes, mau caráter. Assim mesmo se fizeram apóstolos para presidirem algum ministério que eles mesmos criaram, andam segundo uma doutrina que ele defende, que o objetivo dele é satisfazer os seus próprios interesses do que os interesses de Deus. Logo de cara, amado, preste bem atenção, apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe apóstolo vivo. O último que existiu foi o que escreveu isso aqui, ó, apóstolo João. Com a morte dele no final do século I, acabou o apóstolo, não tem apóstolo mais não. Tem pastores, tem bispos, tem missionários, tem evangelistas. Apóstolos não, acabou. João foi o último. Qualquer um que apareça nos dias de hoje, respeite, trate bem, mas largue ele para lá. Não escute não, que ele tem muita besteira para dizer. E de evangelho mesmo ele não sabe nada. Porque se soubesse, a primeira coisa que ele faria era rejeitar esse título, porque não tem absolutamente nada a ver com o ofício ministerial dos nossos dias. E já há bastante tempo.
Há quase 2.000 anos que não existe mais apóstolo, e o cara quer ser hoje. Era o caso desses indivíduos aqui, já na igreja de Éfeso, ó, 1.900 anos atrás, querendo ser apóstolos, mas não eram. E foram achados mentirosos. Meus irmãos, preste atenção. É indispensável que você tenha o devido cuidado, a sensibilidade para identificar a pregação hipócrita, para identificar o pregador hipócrita. Você não pode ser enganado com facilidade. Não se engane assim não. É claro que tem muita coisa para enganar a gente por aí. Eu já fui enganado, foi muito em igreja. Acontece. Como já me passaram a perna. Agora, com relação ao conteúdo de pregação, com relação à doutrina da igreja, não se deixe levar facilmente, não. Confira tudo de acordo com a palavra, até o que eu estou dizendo para você aqui agora. Anote tudo. Acesse esse vídeo depois, o João Paulo vai botar na internet. Quem não está no nosso grupo de WhatsApp ainda, dê o número para o João Paulo. O João Paulo é esse rapaz bonito que está aí atrás da câmera. Levanta a mão aí, João Paulo, para todo mundo saber que é você. Esse rapaz aí. Dê o teu número para ele, que ele vai te incluir no grupo da igreja. E lá você vai receber o link para ver todas as nossas mensagens dos domingos. Tem alguma mensagem que você não entendeu bem? Repita, veja lá a gravação depois. Tem alguma coisa que você considerou uma barbaridade? Anote. Traga para mim, pastor Walter, o senhor disse isso aqui, e isso para mim é uma loucura, eu não concordo com isso aqui não. E de repente eu disse uma loucura mesmo. Eu sou de carne e osso, amados. Eu sou um ser humano. Eu não sou Deus. Deus é perfeito, eu não sou. Eu troco uma palavra aqui, eu digo uma bobagem. Eu já dei água a quem tem fome, já dei pão a quem tem sede. Fiz o milagre do cego andar, do aleijado enxergar, porque a gente troca as palavras aqui na hora, se confunde. Eu posso dizer uma barbaridade, uma bobagem aqui, passa batida, nem percebo. Você percebe depois, pastor Walter, o senhor disse uma loucura aqui. Eu digo, ih, rapaz, foi mesmo. Me perdoe, não tem nada disso aí não. E no domingo que vem eu venho, peço perdão para os irmãos, aponto aqui onde foi a loucura que eu cometi. Mas examinem tudo. Não engulam tudo gratuitamente, não. Amém, amados? Amém. Ainda, no versículo 6 é dito que naquela igreja os irmãos odiavam as obras de uns tais nicolaítas. Olha aí o verso 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Afinal, quem são esses camaradas? As obras desse grupo herético chamado de nicolaítas provavelmente sustentavam pontos de vista muito parecidos com os ensinos de Balaão ou da malvada Jezabel, uma rainha que existiu nos tempos do profeta Elias, no Antigo Testamento, que ensinavam a prostituição e a idolatria para os servos de Deus. O Balaão, não podendo amaldiçoar o povo de Deus, ele ensinou o rei inimigo, Balaque, a armar arapucas, fazer armadilhas para pegar os jovens, principalmente os homens, os servos de Deus de Israel. E foi muito fácil pegá-los. A isca que ele usou para pegar esses homens foi mulher. Arrumou lá umas prostitutas e ludibriavam os camaradas, e de repente estavam os camaradas então se curvando a imagens e praticando cultos idólatras. De novo. Entendem, amados? Uma outra característica que chama a atenção é a frieza que de repente se acometeu àquela igreja. Apesar dessas características boas, de repente a igreja esfriou. Nos dias de hoje, quando a gente fala em uma igreja quente, não está se referindo necessariamente à temperatura, mas imediatamente os irmãos associam
no fervor, no calor, uma igreja quente, a uma igreja barulhenta, uma igreja pentecostal, onde se faça muito barulho, onde se movimente muito agilmente, e uma igreja fria, onde o pastor pregue de modo muito moderado, ninguém dá um grito, não bate sequer palmas. Mas não é disso que está falando, não. Isso aí foram coisas que nós fomos desenvolvendo com o tempo, as características de cada grupo. Essa frieza a qual ele se refere, olha aí no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Nós chamamos de primeiro amor aquela situação dos primeiros dias, os dias imediatos à conversão, que todos nós experimentamos tão logo descobrimos o Evangelho. Alguém pode pensar, mas eu descobri o Evangelho desde criança. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele momento em que o Evangelho bateu no teu coração, o Espírito Santo cutucou aí e você experimentou uma conversão sincera a Deus. E lembra muito, quem vai se familiarizar bem com isso que eu vou dizer aqui, os casados vão saber bem, os jovens aí que estão namorando também. Quando a gente começou a namorar com aquela princesa, as meninas quando começaram a namorar com aquele mal acabado que vocês gostaram demais, né? Então a gente dormia sonhando, acordava pensando, não era? Fechava o olho, sentia o cheiro dela, ela sentia o cheiro dele, aquela suvaqueira, não é? Que gostava, né? Não tira da cabeça, né? Só consegue pensar nele, só consegue pensar nela. Tudo que vê, eu vou comprar e vou levar para ela. Oba, queijo, ela gosta de queijo. Ela via um piau e ela odeia peixe, o bicho pedido é peixe. Oh, peixe, eu vou fritar para ele. Porque aquele amor, aquele calor no peito que a gente sente, aquele primeiro amor, aquele impacto é tremendo e aquilo realmente marca a gente demais. E no Evangelho não é diferente não. Eu me lembro que, tão logo, embora eu tenha nascido na igreja, eu tive que experimentar uma conversão sincera muitos anos depois. Passei anos na igreja empurrando o Evangelho com a barriga. Mas quando o Evangelho bateu firme no coração mesmo, a coisa mudou demais. Eu pregava até para cavalo na rua. Eu pregava para o carroceiro não ouvia muito, eu pregava para o cavalo. Eu só falava do Evangelho. Meus colegas diziam, rapaz, você está fanático, você está com problema, você vai ter que tratar com o psiquiatra aí, está ficando louco. Você não fala de outra coisa mais não? Vamos falar de futebol, vamos falar de feijão, de arroz, era a profissão que eu tinha, vender arroz e feijão. Não, eu só falava no Evangelho. Eu só falava no Senhor Jesus, eu só falava na graça de Deus. Porque aquilo enchia meu coração de uma tal maneira que transbordava, derramava para todo lado. E esse período a gente chama de primeiro amor. E tal qual acontece nas nossas relações amorosas, na nossa relação para com a igreja, tende a acontecer também. Assim como a gente casa, o pessoal tem aquelas piadinhas de mau gosto, né? Quando era namorado, olha amor, a nuvem está tampando a lua, não, a lua está se escondendo, de inveja da tua beleza, olha. Depois de alguns anos de casado, olha amor, a lua está se escondendo, você não está vendo que vai chover essa. Piadinha boba, né? Claro que a gente não diz isso porque corre um risco grande, né? De se machucar. E o certo é que aquele entusiasmo do primeiro amor, ele realmente passa. Mas embora ele passe, a gente não pega a mulher e joga no lixo. A mulher não pega o marido e joga no lixo. O amor muda tal qual o entusiasmo, mas não quer dizer que o amor acaba. E na igreja a mesma coisa, de repente daqui a alguns anos você não está mais naquele entusiasmo
nos primeiros dias em que você se converteu. É muito parecido. Mas o Senhor está dando uma bronca, porque esse primeiro amor não pode ser abandonado. É claro que ele vai sofrer uma alteração, vai ter um ligeiro esfriamento, mas um abandono total de maneira nenhuma pode acontecer. Nunca, jamais. E o Senhor está cobrando isso daqueles irmãos. Eu tenho contra vocês uma coisa, é que vocês abandonaram o primeiro amor. Não façam isso. Não abandonem, não. É claro que algo mudou, mas vez ou outra se lembra daqueles dias. Recupere aquele entusiasmo. Trabalhe, se não com a mesma euforia, mas com alegria no coração e a convicção de que a coisa vai romper, vai dar certo. O Evangelho não é meu nem é teu, é do Senhor, vamos trabalhar por ele. Amém, irmãos? Amém. E ainda, ó, esfriou o amor para com os irmãos. Esfriando o amor para com Deus e o Evangelho, evidentemente o amor se esfria para com os irmãos também. Antigamente o irmão chegava, você abraçava o irmão. Agora, passou um tempo, o irmão chegava, você pegava na mão, assim, meio de longe, já doido para soltar a mão. Meu Deus, estão falando tanto em conjuntivite. Depois é o irmão, de longe. Esse esfriamento leva a um afastamento que não faz bem a ninguém. Todo mundo sai perdendo. E perdendo muito. Então o Senhor chama a atenção para esse detalhe. Não perca, não abandone o seu primeiro amor. Essa é a queixa do Senhor para com eles. E olha só, imediatamente o nosso Deus é responsável. Deus não é como nós. Nós damos uma bronca, largamos a pessoa lá surrada da bronca que a gente deu e vai embora. Deus não é irresponsável assim. Ele detectou o erro, sim. Ele deu a bronca, deu, apontou, o problema é esse. Mas ele aponta também a solução. Tem um problema. Esse problema precisa ser resolvido. E vocês precisam fazer assim. Amém, amados? Amém. Aprenda essa estratégia. É assim que se faz. O professor corrige o trabalho do aluno. Está errado. Mas ele vai só dizer, está errado. O aluno tem o direito de vir a você, professor, e perguntar, mas onde foi que eu errei? E você, como professor, vai dizer, aqui, isso aqui não é assim. 1 mais 1 é igual a 2, não é igual a 3. Ah, tá, lembra? É mesmo. Deus é esse professor responsável que age de modo muito semelhante. Olha o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ó. Primeiro, lembre-se. Primeira coisa é lembrar. Aquele famoso, mas onde foi que eu errei? Deus está dizendo para aqueles irmãos de Éfeso, lembre-te de onde foi que você caiu. Vai ser muito fácil de você lembrar, puxa vida, até aqui estava vindo tão bem, era tão legal, olha, naquele tempo era assim, mas como era bom, não é? E por que não continua sendo? O que aconteceu que deixou de ser bom? Lembra aí o que foi que aconteceu, onde foi que desligou? Vamos ligar de novo. Lembra-te, pois, de onde caíste. E aí vem outro verbo imperativo, ó. Arrepende-te. Arrependimento. Falamos tanto disso com os que batizaram essa semana. Mude de mente, mude de entendimento.
Mude de direção. Você estava indo tão bem, de repente a coisa mudou. Se arrepende, volta, vai para aquele caminho de novo. Arrepender é mudar de direção. Se como está não está bom, vamos mudar. E às vezes essa mudança precisa ser radical. É preciso abandonar o que não está legal. E volte. Volte à prática das primeiras obras. Não estava tudo indo tão bem. Ei, casais, maridos, esposas, namorados, estava tudo tão bem, por que de repente deixou de estar bem? Volte àquele tempo onde estava tudo bem. Lembra-te aí onde foi que a coisa desandou. Te arrependa. Volte atrás e conserte isso. Amém, amado? Amém. Essa era a instrução do Senhor para aqueles irmãos. Como ele está escrevendo para uma igreja, ainda no versículo 5, olha a repreensão. Porque senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Arrependimento é determinação do Senhor, não é um pedido de favor. Não é uma sugestão, é uma determinação. Esse mover do teu lugar, mover do seu lugar, do teu candeeiro, indica a retirada de uma igreja de um determinado lugar. E curioso, como tem igrejas nesse mundo onde um dia existiram e hoje não existem mais. A Europa, por exemplo, hoje é um continente pós-cristão. O nosso cristianismo vem de lá para invadir a nossa terra e trazer o benefício que tem trazido. E hoje nós estamos, veja só, estamos precisando enviar missionários daqui para a Europa. A Inglaterra, quantos missionários a Inglaterra mandou para o mundo? Hoje é necessário mandar missionários para a Inglaterra. Grandes igrejas históricas lá, venderam seus templos. Hoje são cassinos, cinemas, teatros, bares. Vive um caminho inverso daqui, onde se fecha bar, cinema para virar igreja. Não é um caminho inverso. Porque esse amor se esfriou de tal maneira, abandonaram de tal maneira o primeiro amor, não se lembraram de jeito nenhum de onde caíram, não se arrependeram, o Senhor simplesmente removeu o candeeiro. Coisa triste, irmão. Em algum momento, os pastores lá deixaram de pregar essa mensagem ortodoxa dos irmãos de Éfeso para poder pregar uma mensagem politicamente correta, para não magoar ninguém, para não deixar ninguém chateado. Deus não te deu. As igrejas morreram. Verso de número 6, a gente já citou. O 7, para encerrar. Quase todas as cartas vão terminar com essa mesma declaração, só que mudando o nome do prêmio, mas o prêmio à salvação vai ser sempre o mesmo. Mas quase todas elas terminam com essa declaração aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro, Jesus não está falando de surdez, de maneira nenhuma. Fosse assim, nosso amado Raimundinho ali não tinha nem se batizado hoje, ele é surdo e mudo, mas compreendeu o Evangelho, se converteu e tem paixão pela igreja. Para ele ali não está ouvindo nada, mas o Senhor de modo extraordinário fala no coração dele. Vamos explicar isso aí? Eu quero ver. O cientista vai pedir uma prova e a gente vai dizer, não tem prova. Nós cremos pela fé, e a fé não tem como comprovar. Quando o cara inventar aí um raio-x que detecte fé, a gente tenta bater uma chapa aí para o cara ver.
enquanto não inventa, e nunca vão inventar. Ele está falando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, é porque só ouve a voz do Espírito quem também tem o Espírito. E a palavra de Deus diz que o Senhor dá o Espírito Santo a todo aquele que crê. Amém. Crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, receba o Espírito Santo. Uma vez recebendo o Espírito Santo, você passa a ter ouvidos capazes de compreender as coisas do Espírito. O que Jesus está dizendo para aquela igreja de Éfeso é isso. Quem tem ouvidos espirituais aí, ouça o que o Espírito está dizendo. Porque quem não tem esses ouvidos espirituais, não ouviu um bocado de palavra, uma conversa danada, um barrimudinho da barba branca que fala, eu não entendo nada, vai continuar sem entender. A mensagem é para quem tem ouvidos, e ouvidos espirituais. Nesse momento, se alguém sentiu incômodo, puxa vida, como eu gostaria de entender isso? O conselho que eu tenho para te dar: quanto mais perto você estiver, maior essa possibilidade. Insista, persista em ouvir a mensagem. Tenha vida, adote uma vida de leitura da palavra, de meditação na palavra, e coloque aí nessa tua agenda de vida também oração. Amém? Oração a Deus, é a Deus que se ora. Qual foi que Jesus ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu. Ou seja, a quem se ora? Ao Pai nosso que está no céu. Se Jesus mandou orar ao Pai que está no céu, por que você ora para Chico, Pedro, João, Raimundo, Maria, Antônio? A determinação de Deus qual é? Pai nosso que está no céu. A quem se ora? A Deus Pai. Pronto, entendeu? Ore dessa maneira. Fala, Senhor, me dá desses ouvidos espirituais, porque eu também quero entender esse negócio aí. Eu não sou filho de anão, para os outros entenderem, eu não quero entender também. Peça de todo o teu coração, com sinceridade nesse coração. Eu garanto para você que o Senhor vai te dar esses ouvidos espirituais. Amém? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Esse vencedor aí é precisamente aquele que completou a carreira, aquele que perseverou no caminho do Senhor. Amém. O prêmio recebido, se alimentar da árvore da vida que está no paraíso de Deus, para onde só irão os salvos do Senhor. Amém? Amém? Esse é o conteúdo da primeira das 7 cartas. Nos próximos domingos veremos as demais.